Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram a primeira edição do Manifesto do Partido Comunista, seu texto mais conhecido. O manifesto defende a ideia de que, já que é o trabalhador que produz tudo, então tudo pertence ao trabalhador, tanto suas ferramentas de trabalho quanto os produtos e lucros de sua atividade, e também o controle sobre sua vida individual e coletivamente por meio da tomada do poder político. Ou seja, por que suportamos patrões, proprietários ou senhores? A publicação coincidiu com a maior onda de rebeliões populares da história da Europa, que tomou mais de 50 países. 30 anos mais tarde, o primeiro grande conflito entre o movimento operário da cidade e a elite conservadora do campo aconteceu na França. A Comuna de Paris foi um levante popular que estabeleceu um regime comunista independente da ditadura bonapartista que havia acabado de se instalar. Potência de mesma proporção que os Estados Unidos, a União Soviética teve papel central na disseminação dos ideais marxistas por todo o mundo. Em 1917, operários, camponeses e soldados se aliaram para derrubar o sistema monárquico-feudal da Rússia Imperial e fundar a União Soviética, experiência marxista que durou até 1991. Em 1918, Rosa Luxemburgo liderou a Revolução Operária na Alemanha e, em 1936, comunistas e anarquistas espanhóis instalaram governos populares e coletivistas por todo o país, em oposição à ascensão do fascismo espanhol. Ambas as mobilizações de massas foram violentamente esmagadas por forças militares de seus próprios países, com apoio de nações estrangeiras temerosas da expansão do comunismo. Ao mesmo tempo, cada vez mais movimentos inspirados pelos textos de Marx começaram a emergir na Ásia, América Latina e África. No Brasil, em 1917, ocorreu a primeira greve geral do país, inspirada por ideais anarquistas e comunistas. Entre 1925 e 1927, Luiz Carlos Prestes liderou um movimento conhecido como Coluna Prestes, que percorreu o interior do Brasil, denunciando a exploração do trabalhador pelas elites do país. A mais influente teoria política de emancipação dos explorados e excluídos floresceu, finalmente, em outras partes do mundo. No Vietnã, em 1945, na China, em 1949 e 10 anos mais tarde, em 1959, em Cuba. Foi o início de uma onda marxista pela América Latina. Em 1964, a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Entre 1972 e 1975, a guerrilha na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Tocantins e Pará. Em 1970, a eleição de Salvador Allende, no Chile, com uma plataforma socialista. Em 1979 e 1990, a Revolução Sandinista também desafiou o imperialismo norte-americano, desta vez no Caribe, com a implantação de um regime marxista na Nicarágua. Entre 1979 e 1992, a Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional realizou um movimento análogo em El Salvador. Nos anos 90, a União Soviética acabou e o pensamento marxista perdeu sua grande referência no mundo real e fonte de disseminação para o mundo. Desde então, novos movimentos marxistas deram início a uma nova etapa da luta pela emancipação dos trabalhadores em um mundo de capital globalizado. No ano em que relembramos 200 anos do nascimento de Marx, sua indignação diante da exploração e da miséria segue mais atual do que nunca.